Bom dia, meus irmãos. Quando Deus quer que eu faça um vídeo, que Ele me usa para a minha boca para falar, para esse vídeo chegar aos corações dos irmãos, eu conheço quando Ele me chama, quando Ele me convida, quando Ele diz o que eu devo fazer. Eu já sinto que é a vontade de Deus e tem que ser a minha vontade também, porque Ele me usa e eu não posso dizer Senhor. Depois eu fico me culpando porque eu não leio a palavra. E é para isso que Ele me usa, para estar aqui, lendo a Bíblia, mandando mensagem, falando desse Deus que é maravilhoso. E deixo mais umas palavras de Deus que é tão gostoso falar com Ele, sentir o Espírito Santo. E eu tenho sede de Deus e deixo para os irmãos, porque é maravilhoso que a gente consegue entender o que é Deus. Aos irmãos, em Pedro, capítulo 4, versículo 5, eu vou ler para os irmãos. Para essa palavra chegar em todos os corações, porque por isso foi pregado o Evangelho também aos mortos, para que, na verdade, fosse julgado segundo os homens na carne, mas vivesse segundo Deus em espírito. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiais em oração. Vigiai em oração, irmão. O fim está próximo. E Deus está mostrando tudo isso que está acontecendo. É uma demonstração viva que hoje o mundo está passando, o povo está vivendo. E Deus está mostrando, os fins está próximo. E bem próximo o fim. É esta próximo fim. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações, cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o poder para todos sempre. Amém. Palavras lindas, essas palavras que a gente lendo entende o que é Deus quer de nós. Deus, continuando, irmãos, em
versículo 15, que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se intromete em negócios alheios, mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus, e se o primeiro começar por nós, qual será o fim daquele que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem-lhe a sua alma, como ao fiel Criador, fazendo o bem. Palavras lindas, lindas palavras, que Deus, tudo é esse tipo de palavras que está escrito no livro sagrado de Deus, que é para nós andar nos caminhos do Senhor, fazer o bem, porque o fim está próximo. Noé, onde Deus estava levando os pecadores, Noé só se salvou 8 Deus escolheu para salvar. O resto ficou tudo. E o fim, aquele dia, Deus destruiu tudo, só 8. Agora, o fim está próximo. Como vai ser? Se arrependemos nós dos pecados e fazemos o bem, essa é a palavra que Deus quer que nós façamos. Eu queria falar poucas palavras, fazer um vídeo curto, mas não tem como. Deus quer que eu fale mais, tem mais palavras lindas, e eu continuo. No capítulo 5, versículo 1, aos presbíteros que estão entre vós, admoesto em eu que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E, quando aparecer o sumo pastor que é Deus, alcançarei a incorruptível coroa de glória. Não sou eu falando, não sou presbítero, sou apenas um homem humilde, de coração aberto, usado por Deus para estar falando de Deus, entregando a mensagem aos irmãos, porque eu tive a graça, a misericórdia de ser acolhido por Ele. Eu fui salvo, porque eu me arrependo de todo pecado.
porque Deus hoje eu sei que Ele me usa para fazer esta obra e eu tenho que continuar, eu não posso parar. Deus é comigo e eu sou com Ele. Continuando os irmãos, e quando aparecer o sumo pastor, alcançarei a incorruptível coroa de glória. Semelhantemente vós, jovens, sede sujeitos aos siões, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti vós de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda de redor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resiste firmes a fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos do mundo. Palavras do Deus vivo. Irmãos, tenho que deixar essas palavras para os irmãos e dizer aos irmãos, revestir de toda a armadura de Deus, que é a palavra, revestir da couraça da salvação, que é a palavra, que é Deus. E sejais firme nas tentações, quando esse diabo vir, repreendei e dizei, Deus, salva-me, porque Ele, só Ele salva, só Ele cura, só Ele liberta, só Ele é Deus. É esse que eu sirvo, é esse que eu estou aqui, dia 27, 4h e 42 minutos, mas mais de horas que eu estou aqui falando com Ele. E eu falo, quando Ele me usa para me falar, eu tenho que falar, para ler as palavras. Eu tenho observado, irmãos, a palavra de Deus, eu estou pregando, nem todo homem quer ouvir, porque eles não gostam, nem todos querem ser salvos. Mas eu quero ser salvo. E quem quer me acompanhar, me acompanhe, porque a salvação está em Deus. Eu vou continuar, porque Deus é comigo e Ele quer eu estar aqui. Irmãos, Deus abençoe vocês, Deus abençoe a nossa família, Deus abençoe a nossa casa, o nosso ministério. É que eu peço a Deus e agradeço ao Pai Todo-Poderoso. Amém. Fique na paz, irmãos. Fique na paz.